Hoje eu quero falar sobre a marca de um discípulo de Jesus. E para isso, eu quero te convidar para abrir sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 15, um texto conhecidíssimo de muitos de vocês, se não de todos. Mas é um texto longo, mas como nós somos apaixonados pela palavra do Senhor, nós vamos fazer essa leitura inteira juntos. A gente vai ler 17 versículos, do versículo 1 até o 17, e aprender, meditar, permitir que essa palavra entre nos nossos corações, que ela transforme as nossas vidas, porque a palavra do Senhor é muito poderosa. É o texto que fala da videira e os ramos. Kleber já comentou aqui hoje sobre isso, já leu aqui sobre isso, e é o que eu tenho no meu coração para compartilhar com vocês agora. João 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama e eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. De novo, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Aleluia. Na realidade, a gente precisa de um ano para falar de tudo que esse texto acabou de ensinar aqui para a gente. Como é maravilhoso ser ministrado pela palavra do Senhor. Eu li esse texto algumas vezes nesses dias. Ele é muito conhecido. E é interessante como a palavra do Senhor se renova cada vez que nós a lemos. É interessante como cada vez que nós lemos a Bíblia, aquilo que o Senhor tem para nós, naquele momento, naquela situação, naquela circunstância que nós estamos vivendo, como ela toma vida. E com o poder que ela tem, como ela me ensina, como ela me transforma, como ela me muda. Nesse texto eu vejo que eu sou fruto
daquilo que Cristo fez na cruz. Quando ele está dando esses ensinamentos aqui para os discípulos, ele está se preparando já para enfrentar a cruz. Ele está nos últimos momentos, antes de ser crucificado. No dia seguinte, à noite que ele falou tudo isso aos seus discípulos, ele se entregou para enfrentar a cruz. E agora eu vejo que eu me torno fruto daquilo que ele fez. Porque ele está dizendo aqui que amigo é aquele que está disposto a dar a vida por seu amigo. Eles não sabiam, mas no dia seguinte ele estaria entregando a sua própria vida. E eu me torno fruto hoje, mais de 2000 anos, desde que Jesus fez isso na cruz. E eu me torno esse fruto, e não somente esse fruto, mas também um mensageiro desse amor que foi manifestado naquela cruz. Que transformou a vida dessas pessoas e que transforma a minha e a sua vida hoje. Eu quero te dizer que o único fruto que vai durar para a vida eterna é o fruto que vem desde essa cruz. É aquele que recebe e que aceita esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e é transformado por esse sacrifício. É transformado por esse amor que é derramado sobre nós hoje. Se a gente volta um pouquinho em João 12, os versículos 23 e 24 diz o seguinte: então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Muitas vezes a gente está enfrentando situações como essa. Nós não queremos ser partidos, nós não queremos ser lançados, nós não queremos ser semeados, mas somente através dessas situações é que nós vamos frutificar. Somente através dessas situações, assim como Jesus. E nós sabemos muito bem, na Páscoa nós ouvimos 7 palavras aqui, do quanto foi doloroso, do quanto foi penoso, do quanto custou a cruz. O próprio Jesus sabia disso, mas ele está aqui sabendo disso, me ensinando que se o grão não for lançado, se ele não for jogado na terra e ele não morrer, ele jamais vai frutificar. Jesus está dizendo: chegou a hora, é o momento. Muitos de nós estamos enfrentando situações hoje na nossa vida como a gente nunca viu antes. Temos desafios enormes diante de nós. E estamos chegando num momento em que nós precisamos nos decidir se vamos continuar vivendo sempre daquela mesma maneira, sendo apenas um grão, porque nós queremos evitar a todo custo aquilo que vai nos partir, aquilo que vai nos desafiar, aquilo que vai nos levar literalmente ao crescimento, ao novo, ao que a gente nunca experimentou antes. E aí vem o Senhor me ensinando, falando para mim que Ele me escolheu, que Ele me ama e que se eu permanecer nele, a minha vida vai mudar. Se eu permanecer nele, eu vou produzir frutos que eu nunca produzi antes. Nós somos verdadeiros, os mensageiros verdadeiros desse fruto de Cristo naquela cruz. E se estamos dispostos a tomar a nossa cruz e morrer com Ele, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Muitas vezes nós olhamos o cristianismo e hoje parece que está de moda, todo mundo dizendo que é cristão, todo mundo dizendo que frequenta a igreja, mas ser cristão é isso, é tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus, até as últimas consequências, muitas vezes, quem sabe, a morte. Eu não estou falando aqui, de repente, dessa morte literal, mas eu estou te falando da morte do teu eu. Eu estou te falando da morte da tua vontade, a morte daquilo que você pensa que vai trazer algum tipo de vantagem ou de benefício somente para você, a morte dos teus interesses, a morte dos teus planos, a morte dos teus projetos, porque o Senhor está te mostrando, o Senhor está te ensinando que existe algo melhor, que existe algo que Ele planejou para a tua vida, que existe algo pelo qual Ele se entregou para que você tivesse acesso. Cristianismo é isso. Muita gente toma e fala: não, minha vida vai melhorar porque eu estou indo na igreja. E eu quero te dizer que a tua vida vai ser desafiada como nunca foi antes.
Se você quiser viver de verdade isso aqui que o Senhor nos ensinou, porque Ele sempre nos ensinou pelo exemplo, e Ele foi até o final, Ele entregou tudo. Então cristianismo não é ao meu respeito, não é ao teu respeito, mas é ao respeito de ter Cristo em nós, de recebermos esse sacrifício na cruz e sermos transformados por Ele, sermos mudados, entregarmos tudo nas mãos dEle. Teu chamado deve ser sempre à sombra de Cristo. Não se trata do que eu posso, não se trata do que eu tenho, não se trata de quem eu conheço, mas se trata de estar perto da cruz de Cristo e de receber todos os benefícios que ela me dá. Porque o único fruto que vai durar para a vida eterna é o fruto que cresce desde a cruz de Cristo. Por isso eu quero te dizer que dar fruto é a grande marca de um discípulo de Jesus. E aí você fala, mas onde que eu entro aí? Versículo 16, o comecinho do versículo fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca. Sabe qual é o fruto que não se perde? Já falei aqui algumas vezes, o único fruto que vai durar é aquele que gera a vida eterna. O fruto que o Senhor está falando aqui para que não se perca é salvação. É a tua salvação e é a salvação daqueles que vão viver isso através da sua vida. Quero te dizer que muitas vezes nós nos intimidamos, porque a gente olha assim para o que a gente pode, para o que a gente tem, para o que a gente conhece, para o que a gente consegue. Mas o Senhor está me ensinando aqui, está me mostrando que a responsabilidade é dEle, porque foi Ele quem me escolheu. Ele se entregou naquela cruz por amor a mim, quando eu ainda era pecador. Quando as pessoas podiam olhar e falar, mas esse não merece, está só pisando na bola, está só fazendo o que não deve, está só fazendo o que não pode. Mas o Senhor me olha e Ele não vê o que eu sou, mas Ele vê aquilo que eu posso ser no momento que eu tenho Ele na minha vida. Ele vê aquilo que eu posso me transformar quando eu realmente confiar e saber que eu sou um ramo e que eu tenho que estar conectado a Ele para que eu possa produzir frutos e frutos que permaneçam. É disso que se trata. Ontem nós assistimos uma conferência durante o dia todo e foi algo muito bom, foi algo, sabe quando você está se alimentando e você está cheio de vida? E naquele momento eu ouvi tantos testemunhos, e quando foi falado do ministério pastoral, eu vi um pastor ali dando testemunho disso, de que ele tinha muitos contatos, de que ele tinha uma certa formação, de que ele tinha determinados recursos, mas quando as dificuldades vinham, quando os desafios se apresentavam, nada disso sustentava. Nada disso podia manter ele no lugar. Sabe o que fazia isso? A graça do Senhor sobre a vida dele. Saber que ele não estava sozinho, saber que foi o Senhor quem o escolheu, é o que mudava toda a situação. E o Senhor nos escolheu. Mas daí você pergunta, mas para que Ele me escolheu? E Ele fala aqui nesse versículo, eu escolhi para que vocês vão e para que vocês deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Ele falou isso para nos encorajar, para garantir para que nós soubéssemos, tivéssemos essa garantia de que Ele estaria conosco em todos os momentos. Portanto, hoje, seja corajoso, seja ousado, se levanta, assume a posição para a qual o Senhor te chamou, porque é Cristo em você, é através daquilo que Ele vai fazer, é através daquilo que Ele vai mover, é através das pessoas que Ele vai tocar, através da tua vida. Quando a gente consegue entender isso, e quando a gente consegue viver esse propósito, a gente entende que tudo aquilo que a gente já passou, ou tudo aquilo que a gente está passando, não é para sofrimento, não é para dor, não é para choro, ou mesmo para auto-reconhecimento, mas são processos de preparo do Senhor na nossa vida, para aquilo que Ele nos chamou para viver. Você consegue entender que tudo que você viveu, tudo que você passou, se tratou de uma formação, de um preparo que o Senhor tinha na tua vida para te transformar, para te mudar.
Ontem, depois que acabou a conferência, aí já não bastasse ouvir palavra o dia todo, falei, vou ver uma série. Aí assisti The Chosen, né? A segunda temporada começou, e é maravilhosa, né? Eu gosto muito de The Chosen, assisti ontem o primeiro capítulo. E Jesus está em Samaria, né? A gente vê lá em Lucas 9, e quando eu estou ali assistindo, ele está com Tiago e João, eles estão conversando, e todo mundo sabe que os samaritanos e os judeus, eles se odiavam, né? Eles tinham eles queriam distância um do outro, e Jesus está justamente ali, naquela cidade, naquele lugar. E é interessante porque, quando a gente lê o texto, no comecinho do capítulo 9, fala que era necessário passar por Samaria, mas se você for estudar a geografia do lugar, você vai saber que ele tinha opções, ele podia ir por outros caminhos. Mas a gente com isso entende que a necessidade era espiritual. Existia um trabalho que precisava ser realizado ali naquele lugar, na vida das pessoas, na vida daquela mulher que ele encontra ali, que depois se torna uma grande evangelista na cidade. E fala em evangelista, que resultado bom nós tivemos hoje com a liderança aqui da igreja, hein? Fazendo os testes. Quero dizer que nós temos os 5 dons aqui na igreja, os 5. Temos pastores, temos profetas, temos evangelistas, temos apóstolos e temos mestres. Graças a Deus por isso. E nós vemos que o Senhor está ali naquele lugar, a necessidade é espiritual. Muitas vezes a gente não entende, né? Por que a gente está passando por determinadas situações? Por que o Senhor está nos levando por determinados lugares? Por que o Senhor está colocando determinadas pessoas nas nossas vidas? Porque o Senhor está dizendo para você, é necessário que você passe por aí. É necessário que você conviva por um tempo com essa pessoa. É necessário que você viva essa experiência para que você seja transformado. Num primeiro momento os discípulos não entendiam, e quando ele chega ali para conversar com aquela mulher, ele sabe que eles vão questionar, que eles vão ficar fazendo um monte de perguntas, que eles não vão entender como é que o mestre deles pode estar conversando com uma mulher sozinho num tanque. Daí ele fala o seguinte, vai todo mundo comprar pão. Todo mundo sai do meio, que eu tenho que fazer algo aqui que é necessário. Quando eles chegaram já estava tudo feito, né? Muitas vezes isso que acontece, o Senhor sabe que você vai questionar, o Senhor sabe que você vai duvidar, né? Como a gente falou a semana passada, a gente ri de Tomé, mas Tomé sou eu, Tomé é você, está sempre falando, Senhor, mas tem certeza que é comigo? Tem certeza que é isso mesmo que o Senhor vai fazer? É essa porta mesmo que o Senhor vai abrir? É essa pessoa mesmo que o Senhor vai abençoar? A gente duvida o tempo todo, mas o Senhor nos leva para esses lugares necessários para nos transformar. Porque ali, quando os samaritanos estão discutindo com Jesus, não estão recebendo a palavra de Jesus, chega Tiago e João e fala assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos pedir que desça fogo do céu e acabe com tudo isso aqui, que mate todo mundo. E Jesus olha e fala, vocês não estão entendendo nada. E ali no seriado, né, não está na Bíblia, mas os caras têm que fazer a coisa parecer, né, mas... E aí Jesus está falando para João, falou, aquilo que eu falei de dar poder para você, acho que no caso de vocês dois, a gente vai ter que esperar um pouco. Porque vocês ainda não estão prontos para isso. E sabe o que é mais bonito? É que eles ficam aquele tempo ali em Samaria. Aquele lugar necessário, que eles não entendiam por que precisavam estar ali. Mas o Senhor conhecia os corações, o Senhor sabia o porquê Ele estava fazendo aquilo com aqueles discípulos, com aquelas pessoas ali naquele momento, naquele lugar. Eles saem dali, Jesus vai para Jerusalém, Ele se entrega, Ele é crucificado. Os discípulos ficam sozinhos, amedrontados, se trancam, esperam a promessa de Jesus se cumprir, o Espírito Santo vir, as vidas deles serem transformadas, as coisas mudarem. E olha que coisa, se a gente continuar lendo os evangelhos, lá na frente, nós vemos o próprio João, aquele que estava falando, Jesus, vamos orar e vamos matar todo mundo aqui, vai queimar todo mundo. O Senhor coloca no coração dele um amor, esse amor que explodiu na cruz. E João, que antes estava pedindo a morte daquele povo, é quem volta em Samaria para pregar o evangelho da salvação, para pregar a palavra do Senhor, para pregar amor sobre aquelas vidas. Esse é o fruto que o Senhor nos ensina. Isso é o fruto que o Senhor nos mostra, que nós vamos dar no momento em que nós estivermos conectados com a videira. No momento em que nós estivermos vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, no momento em que nós estivermos vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver e deixarmos de lado, aquilo que quem sabe eu sonhei,
ou aquilo que quem sabe eu pensei que eu viveria, e se entregar para que Ele possa fazer na minha vida aquilo que Ele de verdade tem para mim. Essa vontade que a gente fala o tempo todo, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é a vontade dEle para a minha vida, mas que eu tenho tanta dificuldade quando ela não bate com a minha. Quando aquilo que eu pensei, aquilo que eu planejei é diferente do que o Senhor está me falando. Por isso, hoje eu te chamo. O verbo permanecer é citado mais de 10 vezes nesses 17 versículos. E por algum motivo isso está acontecendo. Ele está me falando, Ele está me ensinando que é nele, a resposta é Ele. Quem sabe você vem tentando, quem sabe você vem buscando, quem sabe você está cansado, está frustrado, está decepcionado, mas hoje o Senhor está te dizendo, permanece em mim, permanece na minha palavra, permanece no meu plano, permanece no meu chamado, permanece no meu propósito, e você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Mas é algo muito maior do que você, é algo muito maior do que o teu próprio benefício. É um amor que o Senhor está nos falando aqui, que está nos ensinando aqui, porque o que significa dar fruto? Afinal, qual é o fruto que nós somos chamados para dar? Né? O que de fato tem que acontecer aqui? E Ele vem falando nos primeiros versículos, Cristo é como uma videira, nós somos como um ramo. Deus, o Pai, é como um agricultor, Ele vem, Ele poda, Ele corta, Ele fala de permanência. A resposta que nós encontramos aqui do fruto é o amor de Deus para com as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente fala, e hoje está muito comum também, amor, amor, eu amo. E de que amor a gente está falando aqui? O próprio versículo 13 responde, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Ninguém tem mais amor por seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Então nós estamos vendo aqui que o que nós recebemos da videira, aquilo que nós temos recebido, precisa fluir através de nós, porque nós somos ramos. No momento em que fluir aquilo que eu estou recebendo do Senhor, vai brotar esse fruto, esse amor, esse alimento, esse refrigério para as pessoas que estão à minha volta. Existe essa maneira de viver isso, como o próprio texto está dizendo, se você não der fruto, não permanecer na videira, vai ser quebrado, vai ser tirado, vai ser jogado no fogo. Então assim, para permanecer na videira, ou permanecer no amor de Cristo, nós precisamos dar esse fruto. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu não fui chamado para isso, não é minha obrigação, eu não tenho que fazer para isso, eu não tenho que fazer isso. Mas o Senhor nos fala, se nós permanecemos nele, nós vamos dar frutos. Há um paralelo exato aí nesse pensamento do verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos e se derem fruto, significa a mesma coisa. No momento que eu obedeço aos mandamentos do Senhor, automaticamente eu vou dar fruto. Pelo menos nós podemos dizer que a frutificação inclui obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas vezes a gente quer frutificar, a gente quer viver isso, mas fazendo as coisas à nossa maneira. E se perguntarmos o que nesse contexto que Jesus quer dizer como mandamentos, a resposta de novo vai ser amor, porque você vê aí no verso 12, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu amo vocês. Portanto, dar frutos significa amar pessoas. Dar frutos significa fazer, quem sabe, aquilo que você fala, não, mas a pessoa, essa aí não merece. O que ele fez não tem perdão. Né? Muitas vezes a gente leva para a nossa classificação, mas o Senhor me chama e fala assim, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros, como eu amo vocês.
E a palavra nos ensina também que quando o Senhor se entregou, nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Mas ainda assim Ele se entregou. Ame as pessoas. Ame as pessoas que o Senhor coloca no teu caminho. Ame as pessoas que o Senhor coloca aí do teu lado. A gente fala muito disso, que nós somos família, mas para que nós realmente vivamos isso como a gente tem vivido, você vai precisar amar quem está do teu lado. Fazer aquilo que quem sabe você não vê sentido, ou você não tem vontade naquele momento, mas o Senhor te chama e te fala: ame como eu amo você. Significa deixar que o amor que nós recebemos constantemente de Cristo, enquanto permanecemos nele, deve fluir através de nós e atingir a vida das pessoas que estão ao meu lado, que estão perto de mim, que estão na minha vizinhança, que estão no meu convívio. Por isso eu te convido, eu te chamo para que você possa meditar nessa palavra e para que você possa verdadeiramente produzir esses frutos que a palavra do Senhor nos fala, que nós vamos produzir no momento em que nós estivermos conectados nele. Em nome de Jesus. A gente tem falado tanto disso, desse propósito, desse tempo para o qual o Senhor nos chamou. Não é coincidência, não é acaso. São peças perfeitas que o Senhor tem colocado em determinados lugares para que nós possamos viver o propósito que Ele tem para nós nesse lugar. Que nós possamos ver essa vida do Senhor fluindo através de nós em atitudes, em palavras, em decisões. Que nós possamos verdadeiramente viver esse amor. Que nós possamos verdadeiramente viver esse dar frutos por onde o Senhor nos levar, em nome de Jesus. Não vai dar tempo de terminar, mas eu quero orar com vocês hoje. Eu quero orar pela tua vida, porque tudo que a gente tem feito aqui tem esse propósito. Não é o que a gente quer, não é o que a gente tem, não é o que a gente pode, mas é a vontade do Senhor através das nossas vidas. Cada ação, cada reunião, cada projeto é para que nós possamos alcançar mais pessoas e levar amor. Levar aquilo que o Senhor derramou sobre nós naquela cruz e que não era para simplesmente me transformar, me fazer de repente me sentir melhor, fazer com que eu fosse mais feliz e para que eu me fechasse no meu mundo e falasse: eu estou bem. O Senhor fez isso para que você se transformasse num testemunho vivo. Para que onde você passasse, por onde você caminhasse, com quem você falasse, o Senhor pudesse ser conhecido através da tua vida. Quem sabe até hoje você não viveu isso, mas hoje o Senhor te chama para que você se posicione. O Senhor te chama para que você se coloque nesse lugar para o qual Ele tem te chamado. A gente tem falado aqui, a gente está organizando toda a questão dos pequenos grupos, dos tempos de vida. Nós queremos levantar aqui nesse lugar uma igreja de trabalhadores. Não vai ser um ou outro, podendo levantar, podendo orar, podendo ajudar. Vão ser todos. Vão ser todos. Quando surgirem oportunidades diante de você, você vai permitir que o amor de Deus flua através da tua vida e você vai ver salvação. Você vai ver transformação de vidas. Você vai ver esse amor se derramando por mais sobre pessoas, por mais e mais pessoas que vão vir diante de você. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço hoje, se levante como aquele que foi escolhido. Se posicione, para de colocar os empecilhos, as impossibilidades, as limitações que você tem. Mas hoje o Senhor te diz: não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. O Senhor te chama para que você possa levar o amor dEle, para que ambientes sejam transformados, para que famílias sejam restauradas, para que pessoas possam receber esperança, para que vida e vida eterna aconteça, vida eterna com Deus. Por isso hoje eu te convido, para que você possa tomar a tua posição.
para que você possa se levantar nesse lugar para o qual o Senhor te chamou.